falar de sangue hoje, viu? Vou colocar aqui na plataforma os slides que nós iremos utilizar hoje. Para utilizar os slides e o material aí que foi postado. Colocando aqui na pasta de outubro, viu? Então, já está aqui o PDF que será utilizado hoje. Está aqui na pasta de outubro. Depois a gente vai para esse material aqui, ó, dia 4. Tudo bem aí, né? Chegou todo mundo? Tá chegando aos poucos, mas... Chegando por osmose. Galerinha, tá aparecendo aí em tela cheia para vocês? Perfeito? Tá sim. Então vamos lá, vamos falar aí do sangue, né? Então, galerinha, o sangue, ele é tratado, né, pelo ensino médio, pelas questões dos vestibulares, do Enem, livros, apostilas. Ele é tratado como um tipo de tecido conjuntivo sanguíneo, tá? Existe uma discussão aí acalorada entre os histologistas, que muitos não concordam que o sangue ele é um tecido, e sim um fluido corpóreo, tá? Com o seguinte argumento, que tecido é um conjunto de células morfológica e fisiologicamente semelhantes que trabalham em conjunto e que produzem a sua própria matriz extracelular. Isso nós falamos, né, que todo tecido produz sua matriz extracelular. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, tá? O tecido sanguíneo, a matriz extracelular, que é líquida, é o plasma sanguíneo, ele é produzido por todas as partes do corpo, todos os outros tecidos, não é pelas células sanguíneas. Então, esse é um argumento utilizado aí por histologistas que defendem que o sangue, na realidade, ele é um fluido, né? E ele tem um comportamento de um fluido. Assim como a linfa, que é um outro fluido que percorre, auxiliando aí o sangue na circulação, né, de células de nutrientes dentro do nosso corpo. Bom, mas assim, as questões elas não entram nessa polêmica, tá bom? Só para vocês terem uma outra visão, tá? Que tem histologistas que consideram que o sangue não é um tecido, é um fluido corpóreo que tem células. Células, fragmentos de células, como a gente vai ver aqui. Então, o sangue, ele produz uma matriz, ele possui uma matriz extracelular líquida, que é chamada de plasma sanguíneo, que é a maior parte dele, 55% dele. E os outros 45% representa aí a parte sólida, que são os elementos figurados, que nós vamos descrever cada um deles. As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Aí falando aqui um pouquinho mais sobre a parte líquida do sangue, que é o plasma sanguíneo. Então, esse plasma sanguíneo, 90% dele é água. 90% dele é água, 7% são proteínas, e aí as mais diversas proteínas, aqui eu chamo a atenção para 3 delas. O fibrinogênio, que participa da coagulação sanguínea,
né? Tem sua ação influenciada pelas plaquetas. Nós vamos voltar a falar do fibrinogênio hoje ainda. As albuminas, que participam do controle da pressão osmótica, da pressão arterial, e as imunoglobulinas, que são as proteínas de defesa da gente, que nós chamamos de anticorpos. Os anticorpos são imunoglobulinas. Vocês estão escutando muito falar agora, em épocas de Covid, dos testes para detectar a presença do vírus, a presença de anticorpos IgG, IgM. Então, esse IG é de imunoglobulinas. E tem outras classes. Tem as IgGs, IgAs, IgMs, IgS. Tá? Então, IG vem de imunoglobulinas, que é a classe das proteínas que pertencem aos anticorpos. Bom, os outros 2,1% nós temos aminoácidos, esse Azinho é de alfa-aminoácidos, é uma abreviatura para aminoácidos, glicose, lipídios, excretas, como a ureia, vitaminas, e 1% ou menos de 1% os minerais, sódio, potássio, magnésio, bicarbonato, ou seja, todos aqueles, cálcio, todos aqueles que vocês estudaram lá na bioquímica celular, ou seja, tem um pouquinho de tudo ali dissolvido nesse plasma sanguíneo. Professor, como é que se sabe desse percentual de 55% de plasma e 45% de elementos figurados? Bom, isso aqui quem nos mostra é um exame chamado de hematócrito. Todos vocês aí, eu tenho certeza, já fizeram hemogramas. Vamos fazer o famoso exame de sangue. Retira o sangue, coloca em tubos de ensaio para fazer as análises. Então, um daqueles tubos de ensaio que retira ali com o seu sangue, ele vai para uma centrífuga, né? Porque o sangue, na verdade, parece ser homogêneo, mas ele é uma mistura heterogênea. Então, para você observar isso, você tem que deixar ele parado ou colocar numa centrífuga. Tá? Porque a centrífuga ela vai separar os componentes do sangue de acordo com a densidade. Aqueles componentes mais densos vão para o fundo, os menos densos ficam ali em cima. Nós chamamos de sobrenadantes. Então, ele pega uma centrífuga, aquele tubo de ensaio que tirou ali do seu, né? Então, a sua amostra de sangue vai para uma centrífuga e lá gira 1.800 RPMs. E aí, quando tira da centrífuga, já está assim bonitinho lá o sangue. Dividido em 3 fases. Então, esse percentual aqui, essa faixa aqui, corresponde a 55% da área desse cilindro. Aqui é um cilindro. Bom, então, aqui é 55%. Isso aqui é milimetrado, dá para saber. O tubo de ensaio é milimetrado. Então, isso aqui corresponde a 55% do volume sanguíneo. Bom, 45% fica aqui embaixo, vermelhinho, é onde estão as hemácias. E fica uma faixazinha aqui, menos de 1%, que é onde ficam os leucócitos, as células brancas. Bom, aí a gente arredonda 45% os elementos figurados, 55% do plasma sanguíneo. Ok? E em alguns casos pode ser chamado também de soro. Plasma, soro. Tem uma pequena diferença, mas muitas vezes são tratados como sinônimos. Ó, lembrando que todos esses elementos figurados, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, vocês já sabem, elas são produzidas lá nos ossos, na medula óssea vermelha, onde ocorre a hematopoiese, onde você tem a célula tronco precursora de todos os elementos figurados. Célula tronco hematopoética, onde você tem aqui 2 linhagens. A linhagem linfóide, que vai formar os linfócitos, linfócitos B, linfócitos T, que nós vamos comentar aqui, são as células que participam da nossa imunidade específica, que envolve os anticorpos, e a linhagem mieloide, que vai originar essa galera aqui toda.
hemácias. Olha nossas hemácias aqui, elas são anucleadas, mas a célula precursora dela, que é o eritoblasto ou reticulócito, tem núcleo. Aí nós vamos ver por que elas são anucleadas. Monócitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, todos eles vêm dessa linhagem, dessa célula-tronco mieloide. E as plaquetas, tá? Que são pedaços dessa célula aqui chamada de megacariócito, que vive lá na nossa medula óssea. Bom, então, esse é o esquema da nossa chamada hematopoiese, que ocorre lá na medula óssea vermelha. Vou passar aqui, tem uma travadinha. A gente começa aí falando das hemácias, os glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos. E aí você tem essa imagem de hemácias viajando dentro de um vaso sanguíneo. Vejam que as hemácias, elas têm essa forma de disco. Tem gente que quando vai desenhar a hemácia faz uma rosquinha. Não pode ser uma rosquinha, porque a rosquinha ela é vazada. E a hemácia ela não é vazada. Ela, na realidade, ela é bicôncava. Ela tem uma depressão aqui e uma depressão do outro lado. Ela tem duas depressões, de um lado e do outro. Ela tem duas crateras, uma aqui e outra aqui. Então, nós dizemos que elas são bicôncavas. Ela é bicôncava. Tá? Isso aqui é fundamental, por exemplo, para aumentar a área de contato com a hemoglobina. Nós, mamíferos, somos os únicos que temos hemácias assim. São hemácias discoidais e bicôncavas. Por quê? E anucleadas, não tem núcleo aqui. O que fica essa depressão? Quando expulsa o núcleo. Quando expulsa o núcleo, as organelas, muitas organelas vão junto. E aí a célula meio que murcha. E aí forma essas duas concavidades. Isso é fundamental, porque aumenta a área de contato do oxigênio com a hemoglobina aqui, nessa forma discoide, do que ela fosse uma esfera. Bom, então, isso dá um poder maior de transporte de oxigênio. Todos os outros vertebrados, répteis, aves, todos eles têm hemácias esféricas. A nossa é bicôncava, discoidal, anucleada. Isso tudo aumenta a capacidade de transporte de oxigênio e o núcleo, a ausência do núcleo, deixa elas mais rápidas, elas ficam mais leves, assim elas podem viajar com uma maior velocidade, fornecendo aí mais oxigênio num tempo mais hábil para as células. Tá? Então, ó, são os elementos figurados aí de maior quantidade no nosso corpo. Tá? Tem essa forma discoidal e bicôncava, são anucleadas. E o pigmento é uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina, lembrando aí, eu tenho certeza que nas aulas de bioquímica, o professor Márcio deve ter falado da hemoglobina, porque ela é o exemplo mais conhecido de proteínas conjugadas e proteínas quaternárias. Ou seja, a estrutura espacial dela é a das mais complexas que tem das proteínas. Ela é formada por 4 cadeias de aminoácidos, 2 cadeias alfas e 2 cadeias betas. Nessas cadeias vai o grupo M, que é esse disquinho aqui, parece um disco voador, onde lá no centro tem um átomo de ferro. Então, aqui é o grupo M e aqui é a fórmula estrutural, química estrutural aqui do grupo M. Bom, então, você tem cadeias carbônicas aqui, bom, são aminoácidos, e aqui o ferro. O ferro 2+, né? Tá vendo aqui que o oxigênio ele vai ser transportado justamente por esse átomo, ele se acopla ao átomo de ferro, porque aqui junta a fome com a vontade de comer. O ferro é 2+. Ferro é 2+. E o oxigênio é 2-. Então, é um sobrando 2 elétrons e o outro faltando 2 elétrons. Então, quando eles se juntam, completa-se ali o octeto lá na química.
Então, eles formam ali uma ligação entre eles dois. Ó. Então, por isso que a hemoglobina tem ferro, para poder transportar o oxigênio. Ó. E por isso que a hemoglobina é vermelha, porque o ferro é um mineral de cor vermelha. Ó. Por isso que o sangue é vermelho. Essa hemoglobina aqui, quando ela se liga com o oxigênio, ela forma um composto chamado de oxihemoglobina. Beleza? Quando ela se liga com o gás carbônico, ela forma um composto chamado de carbohemoglobina. Tá? Então, olha só. O oxigênio ele é adquirido no nosso corpo. Presta atenção aqui no oxigênio aqui, lá na região dos alvéolos pulmonares. Aqui o sangue, o vaso sanguíneo, a parede do vaso sanguíneo, e aqui a parede do alvéolo pulmonar. E são tecidos epiteliais. Está aqui a hemácia. Então, o oxigênio passa por difusão no processo de respiração e ele entra na hemácia para se combinar com a hemoglobina. E aí forma a oxihemoglobina. Tá? E aí ele vai viajar pelo seu corpo. Quando chega lá nos tecidos, ele se desprende da hemoglobina e vai para as células. Exatamente lá para as mitocôndrias, para que ocorra a respiração celular. Casando aí com o que vocês estão vendo que viram na citologia. Já o gás carbônico, ele é eliminado pelas células, a partir da respiração celular. O gás carbônico, ele pode ir de 3 maneiras para a região dos pulmões, ele vai ter que ser liberado do corpo. Ele pode ir dissolvido no plasma, ele pode ir ligado à hemoglobina, formando a carbohemoglobina, mas a maior parte dele vai na forma desse íon aqui, que é o íon bicarbonato, que é formado na reação dele com a água. A reação do gás carbônico com a água dentro da hemácia produz o ácido carbônico, que depois se dissocia em íons bicarbonatos e H+. Então, a maior parte dele vai na forma de íons bicarbonatos. Isso aqui é importante para controlar o pH do sangue. Vocês vão ver mais detalhes sobre isso quando estiverem estudando o sistema respiratório no 2º ano. Aí a gente vai focar mais nessas reações aqui. É para você compreender o papel da hemoglobina no transporte do oxigênio e no transporte do gás carbônico. E é importante que a hemoglobina ela se ligue com o oxigênio e com o gás carbônico, mas que ela se dissocie. Ela se liga e se desliga, se liga e se desliga. Ou seja, é importante que ela forme uma ligação, nós chamamos de ligação instável. Ou seja, na região dos pulmões, o oxigênio se liga com a hemoglobina e vai embora. Quando chega nos tecidos, o oxigênio se separa da hemoglobina e vai para as células. Gás carbônico, o sentido contrário. Nos tecidos, ele passa para a hemoglobina e quando chega nos pulmões, ele é eliminado, separa-se da hemoglobina para ir embora, para sair assim, aí na sua expiração. Então, é importante que ele se ligue e se desligue. É importante que forme uma ligação química, só que uma ligação, vamos dizer assim, instável, que se dissocie. O monóxido de carbono, que é um gás letal para a gente, é um gás que mata, dependendo da quantidade inalada. Por que o monóxido de carbono ele mata, gente? Ele mata por asfixia. Tá? E ele tem 2 leques de ação. O primeiro leque de ação dele para matar a gente é que ele se liga com a hemoglobina, formando um composto chamado de carboxihemoglobina. A carboxihemoglobina, diferentemente da oxihemoglobina e da carbohemoglobina, é um composto, forma-se um dímero estável, ou seja, uma vez que o monóxido de carbono se liga com a hemoglobina, ele não se separa mais. Casamento eterno. Então, se você inalar monóxido de carbono, você morre asfixiado porque ele satura as hemoglobinas, ele inativa a hemoglobina.
ele vai, né, se ligando com as hemoglobinas e aí não sobra hemoglobina para transportar o oxigênio. E o oxigênio ele é 100% dependente da hemoglobina, ao contrário do gás carbônico, ele é praticamente 100% transportado pela hemoglobina. E o monóxido de carbono ele ainda atua lá na cadeia respiratória, nas mitocôndrias, atrapalhando ali o transporte de elétrons. Então, ele mata aí em 2 pontos. Tá? E aí, por que eu coloquei essa imagem de um túnel? Porque os veículos, né, representa aí o grande perigo para a gente, são os veículos, porque eles liberam monóxido de carbono. Combustão da gasolina, do óleo diesel, libera monóxido de carbono. Tá? E o monóxido de carbono, em regiões, por exemplo, desses túneis, ele tende a se acumular. Por isso que esses túneis, eles são dotados de ventilação, para que não se deixe acumular esse monóxido de carbono, que pode ser letal para as pessoas passando aqui. Inclusive, elas estão dentro do carro, tá? E mesmo estando com os vidros fechados, ele consegue entrar. Em caso de ter, por exemplo, um engarrafamento aí, as pessoas têm que desligar os automóveis, senão elas vão morrer asfixiadas. Existem aí, se você der uma googada aí, ou seja, procurar aí no Google, você vai achar vários casos de pessoas que morreram, né, em casa, dentro de automóveis, por causa de monóxido de carbono. Dentro de automóveis, por exemplo, ficar dentro do carro, ligar o carro dentro de uma garagem fechada, né? Liga o carro e fica dentro de uma garagem fechada. E ali vai matar você ali em questão de 5 a 10 minutos. Tá bom? Se você ficar inalando aquele monóxido de carbono. E ele é um gás perigoso porque ele é incolor, né? E aí mesmo que você tiver com os vidros fechados, tiver com o ar-condicionado ligado, né, ou não, ele vai entrar. E ele é incolor, você não vê ele, não tem cor. Ele é inodoro, ele não tem cheiro, tá? E ele é indolor. Você não percebe que está se asfixiando. Você vai desfalecer e vai morrer. Tem outros casos também, isso mais em países frios, que as pessoas morrem, por exemplo, com lareiras. Liga a lareira, a chaminé está entupida, né? E aí o monóxido de carbono da queima da madeira ali, da lenha, pode matar. Ou casas que têm sistema de aquecimento. Bom, pode ter um vazamento ali e vazar monóxido de carbono e matar as pessoas. Tem vários casos aí. Eu lembro de um caso de uma família que morreu em um hotel no Chile. 5 pessoas morreram no quarto do hotel porque teve um vazamento no sistema de aquecimento. Isso aí é mais para países frios, tá? Que tem, as casas têm esse sistema de aquecimento. Ó, o fato das hemácias não terem núcleo de nós, mamíferos, isso dá a elas um ciclo de vida curto. Então, elas duram, em média, 4 meses. Então, constantemente, você tem que estar renovando-as. Ok? Como é que se faz isso? Então, os rins, eles têm detectores, tá? Já que o sangue passa por lá para ser filtrado, então eles monitoram a quantidade, a concentração de hemácias no sangue. Quando essa concentração tende a diminuir, eles eliminam um hormônio chamado de eritropoetina, tá? Essa eritropoetina vai atuar na medula óssea, estimulando a produção de novas hemácias, para repor aquelas que são destruídas. Aquelas que são destruídas no fígado e no baço. São os 2 pontos de destruição. A destruição das hemácias libera um pigmento chamado de bilirrubina, que compõe a bile, tá? Que é liberada junto com os sucos digestivos aí. Bom, então, as nossas fezes, por exemplo, tem aquela cor amarelada para o marrom,
por causa da bilirrubina, que vem da destruição das hemácias. Essa bilirrubina, ela dá a cor típica das nossas fezes e a cor da urina, bom? Que vem aí da destruição. Esse pigmento, ele é liberado da destruição das hemácias. E aí eu trago nesse gifzinho aqui, tem um ciclista aí, está aí espalitando os dentes, né, numa situação de deboche, enquanto os outros estão aqui competindo, ele está espalitando aí os dentes. É um deboche aí que para ele está sendo moleza a prova, né? Alguém sabe quem é esse cara aí? Sei não. Esse daí é o Pelé do ciclismo. Ou era, né? O Pelé do ciclismo. É o norte-americano Lance Armstrong. Considerado aí o maior ciclista da história, ou era considerado. Ele ganhou 6 vezes a Volta da França, o Tour de France, que é a competição master do ciclismo, e ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, se eu não me engano. Ele era considerado um herói do esporte, porque ele, primeiramente por causa dos resultados dele, segundamente porque ele desenvolveu um tumor, câncer, fez quimioterapia e se curou, voltou a competir em alto nível. Inclusive, a medalha olímpica dele foi depois que ele se curou do câncer na região da próstata. E aí ele virou uma espécie de herói do esporte. Ganhou o prêmio Laureus, que é o Oscar do esporte. Ou seja, tudo quanto foi prêmio, esse cara ganhou. Só que mais tarde foi descoberto todo um esquema de corrupção que protegia ele, porque ele fazia o uso, fazia doping de eritropoetina. Ele aplicava nele, nas semanas anteriores à competição, eritropoetina nele. Pode ver aqui na imagem ele bem coradinho, né? Ou seja, ele aumentava a quantidade de hemácias nele. Isso dava uma grande vantagem esportiva, porque quanto mais hemácias, mais oxigênio ele transporta para as células. Então, mais lentamente os músculos dele vão cansar em relação aos outros. Então, isso dava para ele uma vantagem desportiva perante os outros. E aquilo que parecia ser um super-humano, na realidade, era um fruto de uso de um doping, né, durante muitos anos antes das competições. E aí isso fez ele perder todos os títulos dele, teve que devolver todos os prêmios, devolveu a medalha olímpica, tá? Aí ele foi do céu de herói a um vilão, ao inferno. Hoje ele é um dos grandes palestrantes do mundo, né? Tem uma das palestras mais caras do mundo, onde ele conta toda a história da vida dele, né? Desde o apogeu ao declínio e a retomada da vida dele aí, a partir desses eventos que aconteceram na sua vida, tá bom? Então, isso aí é o Lance Armstrong. Bom, a falta de glóbulos vermelhos no nosso sangue, a diminuição de glóbulos vermelhos no sangue, ocasiona que esse quadro, vocês estão vendo aqui comparando essas duas mãos, quadro de anemia. A anemia, ela é um sintoma e ela pode estar ligado a várias doenças. Ela pode ter diversas causas. As anemias mais comuns
são as anemias nutricionais, ou seja, falta de uma dieta equilibrada. Então, uma das anemias bem comuns é a anemia ferropriva, onde você viu que o ferro faz parte da hemoglobina. Então, ele é essencial para a produção da hemoglobina. Então, a anemia ferropriva, o indivíduo apresenta um baixo número de hemoglobinas. Isso vai deixar a pele dele assim, anêmica. Outro tipo de anemia é a chamada anemia perniciosa, que é provocada pela falta da vitamina B12. Vocês devem ter ouvido falar também lá nas aulas de bioquímica. Tem anemias genéticas, como a anemia falciforme, que é hereditária, que é devido a um gene defeituoso que faz as hemácias tomarem a forma de foice. Essa é incurável e é a mais grave das anemias. Anemias podem ser provocadas por parasitas, malária. Quem tem malária tem anemia. Quem tem ancilostomíase, é um verme que come sangue, então ele também tem anemia. A anemia tem diversas causas. Como é que eu sei que estou com anemia? Fazendo hemograma. Bom, e aí chegamos no outro elemento figurado, que é as plaquetas. Os leucócitos, a gente vai trabalhar, eu fiz um textozinho, um resumo para vocês, os principais leucócitos e as funções deles, tá bom? É um textozinho que a gente vai trabalhar na segunda aula. Bom, aí vamos falar logo das plaquetas, também conhecida como trombócitos. As plaquetas, elas nem células são pedaços citoplasmáticos, um pedacinho de citoplasma envolvido pela membrana plasmática, onde dentro nós temos algumas enzimas, tá? Que participam da coagulação sanguínea. As plaquetas, elas são pedaços dessas células chamadas de megacariócitos. São as células mãe das plaquetas. Elas vivem na medula óssea vermelha. Ficam soltando projeções. Os pedaços que se soltam dos megacariócitos viram as plaquetas. Isso faz com que elas tenham uma vida curta, enquanto as hemácias duram aí, em média 4 meses, as plaquetas duram bem menos do que isso, duram cerca de 10 dias. Então, constantemente você tem que estar renovando-as. Elas são destruídas, assim como as hemácias, também no baço. E a única função das plaquetas é a função da coagulação sanguínea. Ela que vai atuar, está aqui nessa imagem, você tem um coágulo. O coágulo é formado por essa rede de contenção, que é uma proteína chamada de fibrina, que é formada a partir do fibrinogênio. O fibrinogênio é que forma a fibrina. Eu citei lá no início da aula, né? Então se forma aqui essa rede de pesca que retém aí hemácias, leucócitos, e retém as próprias plaquetas. Bom, então, em termos de quantidade, as plaquetas, elas representam o segundo elemento figurado, maior quantidade são as hemácias, e depois as plaquetas. Participa aí da formação dos coágulos, participa do controle de hemorragias. E a enzima primordial que ela carrega no seu citoplasma, que participa da formação dessa rede aqui, proteica, é a enzima chamada de tromboplastina. Tromboplastina, daí o nome trombócitos. Bom, como é que funciona isso? Olha só, as plaquetas, elas são avisadas assim que se tem uma área lesionada. Então, você tem ali uma área do vaso sanguíneo que rompeu e está tendo uma hemorragia. Então, os tecidos lesionados ali, eles avisam as plaquetas, através de fatores químicos. E as próprias plaquetas se avisam também. Aquelas que chegam no local lesado vão avisando as outras. É o que nós chamamos aqui de vias de estimulação. Você tem a via extrínseca, que é quando você tem o tecido lesionado avisando plaquetas, e a via intrínseca, que é plaqueta avisando plaqueta.
Quando as plaquetas são avisadas pelos tecidos lesionados ou pelas próprias outras plaquetas, elas liberam no plasma sanguíneo essa enzima chamada de tromboplastina. Isso vai desencadear uma série de reações, tá? Cuja principal é essa última aqui, que é transformar a protrombina, que está no plasma, em trombina. Ele vai ativar a trombina. A trombina é uma outra enzima que vai catalisar a última reação aqui, que é transformar o fibrinogênio, que está no plasma, em fibrina. Fibrina é como coágulo aqui, essa rede. Bom, só que essas duas reações aqui, a da protrombina em trombina, do fibrinogênio em fibrina, para acontecer, ela precisa de cálcio. Cálcio é o cofator dessas enzimas. Então, daí a importância do cálcio, por isso que a gente viu o controle do cálcio lá nas aulas de tecido ósseo. O cálcio é importantíssimo para uma série de eventos biológicos, dentre eles da coagulação sanguínea. Se faltar cálcio no sangue, o seu poder de coagular diminui. Isso aumenta a chance de você ter, por exemplo, hemorragias. Então, não consumir cálcio, por exemplo, vai fazer com que tire cálcio dos ossos. Isso fragiliza os ossos e vai fazer também que você tenha sangramentos, porque o cálcio participa da coagulação sanguínea. Tá? A vitamina K também tem uma participação aqui, porque ela é precursora para a produção da protrombina, que é lá no fígado. Ó. Bom, mas vocês estão vendo aqui que até a tromboplastina agir aqui para converter para ativar a trombina, e bota aqui várias setas, reticência, porque aqui tem uma sequência de reações que envolve uma série de fatores, cerca de 12 fatores, tá? Que são os fatores da coagulação. Tem um videozinho aqui que mostra um pouquinho, né, dessas reações, só que ele detalha bem esses fatores aqui, que a gente não precisa saber todos esses fatores. A gente tem que saber só esse esqueletinho aqui básico. Tá? Então, acompanha o vídeo, está em inglês, então eu vou falar por cima, tá? E aí vocês vão analisar aí os diferentes aspectos. Falar se dá bom. Deu uma travada. Travou. Ah, tá tendo aqui. Ah, é porque o PowerPoint aqui não é o original. Bota aqui para ativar. Tá inativo. Não vai rolar o vídeo aqui dentro. Bota ele aqui por fora. Esse aqui. Travou.
Depois eu vejo aí na segunda aula na citação. Bom, e aí existem algumas doenças aí associadas às plaquetas, né? O caso, por exemplo, da hemofilia, tá? Onde a pessoa apresenta problema genético, ela não consegue produzir algum dos fatores que atuam nessa cascata da coagulação sanguínea. Tá? A hemofilia tipo A e a tipo B são as mais comuns. E tipo A, a pessoa não produz o fator 8 e a tipo B não produz o fator 9. Em outras palavras, a pessoa hemofílica ela tem constantes hemorragias. Tá? Tem doenças autoimunes, como a PTI, onde a pessoa, o próprio sistema imunológico destrói as plaquetas. São pessoas que vão ter um número extremamente reduzido de plaquetas. Isso também pode levar ao aparecimento, por exemplo, de coágulos no corpo, né? De manchas, aliás, de hemorragias nos tecidos, né? Provocando aí esses roxeados de cor púrpura. Ok, galera? Próxima aula a gente continua aí. Certo? Valeu, até daqui a pouco. Tchau. Até, tio.